Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com o Dr. Paulo Chancey. Dr. Paulo Chancey é especialista em gestão pública. Dr. Paulo, no bloco anterior, conversar como é que fica essa contratação de escritório jurídico, por exemplo, ou contábil mesmo, que trabalhou na campanha eleitoral. Ora, com a licitação, até mesmo o advogado e o escritório do candidato adversário vai poder participar. Vamos ter um problema não um pouco mais adiante? Olha, Elias, eu acho pouco provável que nós venhamos a ter sequer uma discussão em torno desse tema. Porque se nós considerarmos que, seguindo essa instrução normativa, as licitações venham a público, acho muito pouco provável, porque como nós invocamos aqui a questão, nessa contratação direta, a questão da confiabilidade, que é um valor subjetivo que não pode ser medido numa licitação, eu acho pouco provável que um advogado ou um escritório jurídico venha a se submeter a uma licitação em um município onde ele não conheça melhor, onde ele não tenha confiança no prefeito, onde ele não tenha nenhum tipo de... Então, a confiança nessa questão aí, ela não é só do prefeito em relação ao profissional, tem que existir também do profissional em relação ao prefeito. Agora, a licitação possibilita. Sim, a licitação abre um espaço, né, como alguns segmentos jurídicos estão dizendo aí, que no meu entender é equivocado, que democratiza, porque democratizar para mim aí é equivocado, porque não se licitam coisas diferentes, só se licitam coisas iguais. Então, um advogado, um profissional jurídico não é igual ao outro. A cada um agrega-se um valor que é quem vai, no final, determinar a escolha do contratante, do administrador. Ele vai escolher entre esses profissionais aquele que tem os valores em que ele acha que melhor atende o interesse público e pode fazer com que ele decida por aquela contratação. Então, acho que as licitações vão acontecer, possibilita essa democratização, mas eu acho muitíssimo pouco provável que venha a acontecer alguma contratação nessa questão jurídica e contábil vinda da licitação. Vindo por meio da licitação. Eu acho pouco provável que isso venha a acontecer. Pode acontecer um caso isolado ou outro, e aí a gente não sabe que tipo de relação vão ter as partes contratantes, né, já que elas não se conheciam, não tinham valores e tal, mas é provável que se estabeleça daí para frente. Mas a questão maior não é participar da licitação ou não. Se você puder observar, os veículos de comunicação, a mídia de uma forma geral, não tem trazido nenhum questionamento. Eu acho que esse aqui é o primeiro que nós estamos fazendo. Eu já abordei isso no blog, porque o que eu tenho visto por aí é uma inquietação geral e um certo pavor, principalmente em um dispositivo aqui da instrução normativa, que faz realmente, deixa os municípios em polvorosa, no sentido de dizer que aquele que não observar as normas dessa instrução normativa vão sofrer sanções, aí tem um monte de sanções, né? Dentre elas. Não aprovação das contas, declaração de inidoneidade, responder por improbidade administrativa, enfim. Isso tem provocado um alvoroço nas câmaras municipais e nos municípios, que a partir de agora vão ter... o que se vê no pensamento único é fazer licitação. Aí pergunta-se como se levar uma licitação a público sem especificar que serviços são os serviços que o Tribunal de Contas entende como sendo serviços jurídicos ou contábeis rotineiros. Quais são os serviços rotineiros? Porque a lei definiu o que é serviço técnico especializado, a instrução normativa não disse o que é serviço rotineiro. Então, isso causa uma falta de compreensão. E faltando essa compreensão, gera no município aquela ideia de que vai ter que licitar. Eu, como profissional da área há mais de 20 anos, não estou entendendo ainda como vai surgir uma licitação com um objeto eficientemente bem definido. Pois é, a questão da licitação ela tem preocupado muito, sobretudo porque nós vivemos aí anos de calamidades, né? Enchentes, problemas de seca, estiagem muito forte também. E isso tudo traz à tona o quesito licitação em época de emergência. Licitar, não licitar. Como comprar emergencialmente. Pois é. Esse é um outro problema, é uma das hipóteses mais prováveis, mais executadas dentro das 31 hipóteses previstas na Lei de Licitações, que é aquela que obriga, ela determina o gestor público a tomar decisões após a ocorrência de uma situação emergencial ou calamitosa. Então, essa é a questão da contratação das dispensas.
em situação, por exemplo, de seca, em situação de enchentes, de inundações, como as que ocorreram no ano passado aqui em Alagoas, como aconteceu recentemente no estado de Santa Catarina, e que determina que o prefeito, que o governador, que o presidente, que todos tomem imediatamente providências no sentido de minimizar ou acabar com os efeitos danosos daquela ocorrência. Isso tem que ser feito imediatamente. Agora, o importante é lembrar que a ocorrência de uma situação emergencial ou calamitosa não dá ao gestor público, não dá ao administrador público o direito de contratar qualquer coisa. O bem ou o serviço a ser contratado nessa situação emergencial deve estar estritamente vinculado à necessidade de você minimizar o efeito danoso, como comprar medicamentos, cobertores, alimentos, como você já determinar uma construção de uma via, de uma rodovia alternativa para uma ponte, para tentar sanar o problema de uma ponte que caiu. Então, são situações emergenciais. Equivocadamente, nessa questão emergencial, nós vimos até na mudança de gestão pública, eu pude testemunhar alguns municípios fazendo aquisição emergencial, por exemplo, de gêneros alimentícios, de medicamentos, para um período de 6 meses. A emergência deve ser feita a aquisição emergencial deve ser feita para atender a situação emergencial, enquanto se você consegue absorver uma situação favorável para realizar uma licitação. Essa é uma situação porque passa boa parte dos municípios, né? Agora, isso não é mais desconhecimento, naturalmente. Se apostar de que as coisas não irão, passando pela auditoria, ser detectadas. Olha, Elias, em alguns casos sim, é desconhecimento mesmo, é a presunção, a presunção de que a lei diz que para atender a situação emergencial ou calamitosa, aí parte-se da presunção de que pode-se contratar qualquer coisa. Os municípios têm procurado, por exemplo, a Associação dos Municípios Alagoanos tem procurado trazer especialistas sobre essas áreas, discutir um pouco mais sobre a licitação e principalmente sobre essa questão aí de escritórios contábeis e jurídicos que termina tendo um reflexo direto na atuação do município, inclusive nas próprias licitações que serão feitas. Essa pergunta é bastante interessante porque o que eu tenho observado é que desde a instrução normativa, desde a edição da instrução normativa até agora, há um silêncio. Há um silêncio geral de todas as partes. E o que pode significar esse os escritórios silêncio jurídicos aí? Na parte dos escritórios jurídicos, eu entendo que esse silêncio é porque a própria instituição normativa tem um posicionamento da OAB favorável a isso, que é até contraditório àquela questão do Estatuto da Advocacia que não permite a mercantilização dos serviços do advogado. Então, é contraditório, mas a própria OAB, esse silêncio da parte jurídica, eu acho que reflete-se exatamente no posicionamento favorável da OAB, que disse que essa questão pode democratizar. E aí eu não entendo como democratizar, já que a instituição normativa não define o que são serviços. Quem defende essa norma acredita também que quebra-se aí uma certa reserva de mercado. Isso algo que a gente possa dizer que é verídico, por exemplo? Não, eu não acredito que haja reserva de mercado nisso. O que eu acredito é o que de fato acontece. Eu, por exemplo, como profissional dessa área há muitos anos, quando eu sou contratado porque as pessoas me conhecem, porque eu sou indicado, porque eu sou uma pessoa pública, eu trabalho com isso há muito mais de 20 anos e toda a minha vida tem sido dedicada no estudo e à prática desse trabalho. E isso se reflete nesses posicionamentos como entrevistas, como os escritos nos artigos para revistas e sites, enfim. Então, quando alguém me procura buscando esses valores, que na hora da licitação, se eu for participar de uma, como é que o agente público, como é que aquele presidente de comissão de licitação vai saber julgar? Então, esses mesmos critérios servem também para a contratação de serviços jurídicos ou de qualquer um outro bem. Exatamente. Qualquer bem ou serviço que se enquadrar ou dentro das 31 possibilidades de dispensa de licitação ou na infinidade de possibilidades previstas no artigo 25, que trata da inexigibilidade, qualquer um desses podem ser contratados sem a licitação, desde que observados os procedimentos formais do processo para que a licitação a contratação seja considerada regular. Sua opinião, o que é que deve acontecer com essa instrução normativa? Pelo que eu
estou sentindo, pelo que eu estou ouvindo, pelo que as pessoas estão me perguntando, o que eu acho que deve acontecer é que vão sair no mercado, aí na praça pública, muitas licitações com objetos mal definidos, sem a definição de um critério objetivo de julgamento, e vão se julgar simplesmente por preço. E aí entra a questão da mercantilização do serviço jurídico, porque se você não tem elementos subjetivos agregados para julgar ou para contratar diretamente, numa licitação, faltando elemento objetivo, o que vai haver é só preço. Então você imagine um procurador, um advogado especialista em alguma área, sentado numa mesa, disputando um pregão em centavos, em reais, disputando com uma outra pessoa e demonstrando que não há ali nenhum valor profissional, e sim um valor mercantil. Ou seja, apenas um produto, como nós poderíamos estar comprando qualquer outra coisa. É verdade. É verdade. E aí descaracteriza-se a própria função. Exato, porque a ideia que se tem de quem procura alguém qualificado é de que o objetivo é atingir o interesse público, né? O interesse público é aquele que você tem e que atende às necessidades e que não fere os princípios legais da administração pública. Agora, Paulo, você tem discutido isso no seu blog. Fala um pouquinho aí sobre o seu blog. Ele está hospedado no portal de notícias cadaminuto.com.br, não é isso? Exatamente. É com muita satisfação, inclusive, que esse já é o terceiro, né, portal de notícias que eu estou instalado, vamos dizer assim, e o portal Cada Minuto tem me dado um espaço bastante satisfatório à medida em que me dá plena liberdade de tratar de todos os assuntos. Mas eu tenho procurado focar as abordagens do blog nesses assuntos ligados à gestão pública, à cidadania. E isso a gente tem feito não só dando opinião, mas como pedindo a opinião das pessoas, provocando os debates, como foi o caso recente do debate que eu abri no blog e que já repercutiu nacionalmente. Nacionalmente, temos milhares de acessos, e-mails, comentários sobre que assunto? A respeito da possível inconstitucionalidade do exame da OAB. Isso, é uma discussão muito boa no artigo 5º, inciso 13º, é isso? Da lei. Da lei que exatamente trata da liberdade do exercício de profissão. Da Constituição, exatamente. Aí a gente vem com outro ponto, que é exatamente por conta de ser uma profissão postulante, o advogado, então poderia estar em exceção. Essa é uma discussão bastante interessante que nós vamos tratar e travá-la naturalmente no outro dia. Eu quero aqui agradecer a tua participação, os seus esclarecimentos aqui, Paulo. Eu que agradeço, Elias, e quero me colocar à disposição para em outros meios, em outra situação, a gente voltar a esses e outros temas, né, ligados à gestão pública, que é aquele que eu me dedico com muito amor, com muita satisfação. É o que me dá prazer fazer. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade. Até. Paulo Chancey é consultor em gestão pública e é assim que a gente coloca um ponto final no Pauta Especial de hoje. Nós estaremos, claro, sempre às 8 da noite, lembrando que às 7 da noite agora por conta do horário de verão. Eu lembro sempre que o Pauta Especial vai ao ar às 8 da noite da segunda-feira e ao meio-dia da sexta-feira, observando sempre o horário de verão por enquanto. Até lá!